para todos. Hoje a nossa live já vai iniciar. Diz-me aí do chat de onde é que você assiste esta live. O tema de hoje é bastante, mas bastante quente. Treine a tua mente de forma que aprendas a lidar com a frustração. Uau! Então, coach, como é que eu vou treinar a minha mente? É muito, quer dizer, não é muito simples, não. É um exercício. Nós temos a ideia de que quando temos, a nossa expectativa é esta, ok? Que a gente vai ter o problema, né? E depois a gente vai seguir uma linha reta, com todos estes pontos que vocês conseguem ver aqui. Mas na realidade, as coisas não acontecem dessa forma. O que acontece na realidade? Na realidade é este fluxo. Tu tens a frustração, depois tens a culpa, vais entrar em negação, ou seja, vai acontecer um monte de coisas e só depois tu consegues ressignificar aquilo que é a situação que estás a passar. Então, uma frustração, ela não é uma linha reta. Ela não é linear, ela é de flutuações. Temos momentos muito baixos, que fazem parte, e temos também momentos altos, aqueles momentos que a gente tem um certo equilíbrio. Então eu trouxe este exemplo para vocês, para vos dizer que nós imaginamos que as coisas vão correr assim, mas no final do dia, elas correm desta maneira. Então, digam-me no chat de onde é que vocês assistem essa live. Um monte de corações. Lírio, estás aí? Simone, Ana Cláudia, Lala da Silva, Costa. Então, quero só que me digam de onde é que vocês assistem essa live. Bom, o tema de hoje é bastante sugestivo. Treina a tua mente para aprender a lidar com frustração. Hoje eu prometi a todos contar uma história minha de amor que eu tive uma certa frustração. É um passado recente, é uma coisa basicamente recente, não tem assim muito tempo, e eu decidi partilhar essa história com vocês. Então, és de Portugal, Lírio, Moçambique, Maputo, maravilha, Simone de Portugal, top. Bora Portugal, bora Maputo, quero ver Luanda aí, estou à espera de Luanda aí, falta Luanda. Então, qual foi a vossa maior frustração? Ou seja, qual foi a situação que vocês passaram em que vocês ficaram frustrados, muito frustrados? Ou seja, criaram expectativas de que muita coisa ia acontecer e no final do dia, zero. Então, para vos dizer que essas coisas na vida, elas acontecem. O que nós temos que fazer é treinar a nossa mente de forma que a gente consiga dar o comando para a gente conseguir lidar com a frustração. Uau! Então, coach, como é que eu vou treinar a minha mente? Como é que eu vou dizer para a minha mente, tu faz isto, faz aquilo, faz acolá. A tua mente, como é que ela te vai obedecer? Ok, precisava de um bocadinho mais de luz. Assim já me consegue ver melhor. Então, como é que eu vou treinar a minha mente? Como é que eu vou dizer à minha mente, faça isto, faça aquilo, age dessa maneira? É assim. Uma das coisas que funcionou muito bem para mim, que eu apliquei nessa situação que eu passei, foi... Eu percebi-me que estava frustrada, porque primeiro criei expectativas, achava que certas coisas iam acontecer, e a dada altura, nada daquilo que eu esperei aconteceu, né? Nada daquilo aconteceu, e eu fiquei mesmo frustrada. Eu estava nesse ponto aqui, da frustração. Senti dor, entrei em estado de negação, tive tristeza, tive angústia, na altura naturalmente, e depois começou o processo de aceitação, ok? O processo de aceitação. Mas o que acontece? Na frustração, achas que a culpa é tua, ou porque alguma coisa não correu bem, que podia ter corrido, por aí fora. E depois, quando estás na fase da aceitação, acontece uma coisa muito engraçada. Tu estás confusa. Eu fiquei confusa, fiquei muito confusa e fiquei sem perceber, será que eu errei alguma coisa? Será que alguma coisa correu mal? Será que algo... Então, ficam muitos serais, porque eu ainda estava a aceitar. E depois, o início da compreensão é quando eu comecei a ressignificar.
comecei a perceber, olha, isto foi minha responsabilidade. Mas há outras coisas que não tinham nada a ver, que eu não podia interferir, que eu não tinha efetivamente nenhum poder sobre elas. E quando eu ressignifiquei, foi quando as coisas melhoraram. Aí vão perguntar, então, o que é ressignificar? Eu vou explicar. Ressignificar é tu pegares em algo que tem um determinado significado, ok? E dares um novo significado, mas não baseado em tuas emoções, baseado em fatos, baseado em coisas que efetivamente tu podes provar, porque muitas das vezes nós significamos, tudo para nós tem um significado. Entretanto, quando tu ressignificas, tu já estás a olhar mais do lado de fora. Tu já não és a pessoa que tem emoção ou sentimento. Deixa-me só baixar o volume aqui. Tu já não és a pessoa que tem aquele sentimento, mas já és aquela pessoa que está a observar. Ficas no papel de observador. Então, agora eu quero que vocês me contem qual foi a maior frustração que vocês já passaram na vida. Ou do tipo, epá, eu fiquei muito lixada, aconteceu isto, ou foi aquilo, algo que me deixou mesmo mal. E sei lá, eu quero que vocês digam alguma coisa tipo, olha, eu já fiquei frustrada ou por gostar de alguém, essa pessoa não gostar de mim. Eu já fiquei frustrada porque eu queria concorrer para uma faculdade e reprovei, é uma forma de frustração. Eu já fiquei frustrada porque fui a uma entrevista e não fui admitida, sei lá. Então eu acredito que na vida todos nós já passamos por uma frustração, todos nós. E então, essa frustração que eu decidi partilhar com vocês é uma frustração que eu acredito que se calhar muita gente tenha passado ou não. Ok? É muito relativo. E é uma das coisas que muita gente evita falar, porque são as coisas que mexem lá com o coraçãozinho. Então, eu decidi partilhar contigo, porque acredito que a minha história também pode te ajudar. Naturalmente, a tua história também pode me ajudar. Queres me contar qual foi a tua maior frustração? Conta também no chat. Enquanto isso, eu vou explicar efetivamente o que é frustração, né? Porque muita gente pode estar a dizer, ok, o que é isso de frustração? Frustração é quando tu crias expectativas e a realidade é completamente diferente daquilo que tu criaste. Ou seja, não tem nada a ver, mas é para negativa. Então, cria expectativas, imagina as coisas, sonhas, e no final do dia nada do que tu pensaste ou imaginaste aconteceu. Ok, Luanda, já temos Luanda aqui, boa. E a vida também é feita de frustrações e elas nos ensinam, naturalmente. E digo-vos a sério, eu já aprendi muito com frustrações. E principalmente essa frustração que eu quero partilhar com vocês me trouxe, ok, Maputo, top, Maputo em alta, Luanda, Lisboa, top. Então, eu aprendi muito com essa frustração. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi, eu sou a única pessoa responsável por me amar. 2. Ninguém tem a obrigação de fazer nada por mim. 2. 3. Promessa é dúvida. Promessa não é dívida. Ok? 4. Desconecte quando sentires que não sentes a reciprocidade. Não te mantenhas conectados, não fique a exigir mais do outro. Eu estou a dar mais de mim, tu não estás a dar nem um pouco, eu estou a única interessada. Hello? Ninguém te pediu para fazer esse esforço. Você decidiu e assuma as consequências. E 5, aprendi, essa é muito forte que eu vou dizer agora. A quinta coisa que eu aprendi foi, quem ama por 2 chora sozinho. Vou repetir. Quem ama por 2 chora sozinho. Isso é verdade. Então, essas 5 lições me fizeram olhar para essa relação numa outra perspectiva. Me fizeram aprender ou seja, a não exigir nada das pessoas, a não cobrar nada, a não criar expectativas, a deixar-me estar. E o que é que isso melhorou? Melhorou, eu já tenho pouca expectativa em relação às pessoas e tudo o resto que vier é bônus. Então, quando tu começas a viver dessa forma, já não esperas das pessoas, já não ficas à espera que as pessoas façam as coisas por ti,
E quando te sentes decepcionado, sabes que a única pessoa responsável por aquela decepção és tu. Ponto. Então, lírios, frustrações são muitas. É verdade. Quando não admiti a faculdade em 2008, eu também, por acaso, a minha primeira vez que eu chumbei a faculdade foi em 2004 para 2005. Custou-me tanto porque foi uma coisa difícil. Eu achava que eu era capaz, eu tinha que fazer tudo mais e fiz o exame, chumbei. Aquilo doeu-me, fiquei frustrada. Exatamente. Então, quando me admiti à faculdade em 2008, chorei bastante, exatamente. Mas hoje olho de forma diferente, pois se tivesse admitido, a minha vida não teria seguido o rumo que tomou. Exatamente. Então, nas frustrações, há sempre uma lição para a gente aprender. Montes de corações. Em todas as frustrações, se nós olharmos para ela de uma forma positiva, nós aprendemos. Eu digo também, eu reprovei a faculdade, eu chumei na 9ª classe. Essa foi a minha dura parte, porque eu nunca tinha reprovado na escola. Então, em 2001, eu estava na 9ª classe, foi quando eu fiquei órfã de mãe, eu tinha 14 anos. Eu perdi um ano. Porque, pronto, eu já não estava muito orientada, com a situação e aquilo bagunçou a minha vida, eu fiquei mesmo lixada, ainda cheguei em casa a mentir, eu disse, eu passei. Mas como é que tu passaste? Se lá no mapa da escola, colocavam mapas ali, no mapa dos teus colegas ligaram e disseram que tu chumbaste. E eu fiquei danada, fiquei lixada mesmo da vida. E foi também uma das frustrações que eu já passei. Agora, antes de vos contar a verdadeira história, que vai entrar em alguns minutinhos, o que a gente vai fazer quando está frustrado? Quais são as ações que a gente tem que tomar? Primeiro, tens que aceitar aquela situação. Nós já falamos na primeira live sobre estoicismo. O que é estoicismo? Estoicismo é a capacidade de não deixar os eventos exteriores influenciarem na tua vida. Isso é estoicismo. Então, uma das coisas é isso. A gente comportamentalizar as coisas. O que é comportamentalizar? Eu dizer, olha, isto aqui fica neste setor, aquilo ali fica naquele setor, isto aqui fica naquele setor, porque nós, quando estamos frustrados, misturamos tudo, já a pessoa já não presta de todo, é isto, e não é verdade. Nós é que criamos expectativas. Existe uma música que até diz, não culpa as pessoas por tu acreditares nelas, culpa a ti própria por teres acreditado. E é verdade. Então, se tu acreditas em alguém, tu escolheste acreditar. Então, não coloques as responsabilidades nos outros sobre isso. É tua responsabilidade, tu é que escolheste. Então, assuma as consequências. Então, o tempo de resolução, uma das coisas que eu faço quando me sinto assim frustrada, eu defino 24 horas na minha vida. Eu dou-me 24 horas, seja para chorar, barbear, seja o que for. Eu dou-me 24 horas para ficar de pijama, sem lavar a boca, sem tomar banho, sem fazer nada. E depois daquelas 24 horas, percebam muito bem, dou-me 24 horas para aceitar tudo que está a acontecer, tudo. Mas depois de 24 horas, eu já não sou a mesma pessoa. Eu já não aceito aquela situação que ela me domine. Eu é que já fico no controle. Eu aceito que ela está ali, aceito que tem aquela situação, aceito que estou frustrada, que é muito difícil aceitar, mas depois de 24 horas, aquela situação tem que ir embora. Ou da minha cabeça, e tem que ir para bem longe. Eu nem quero ouvir mais falar daquilo. Então, isso é uma estratégia que eu usei para não ficar a remoer. Porque o que acontece? O problema, ele é pequenino. Depois na tua mente ele começa a crescer. Começa já a imaginar. Vai crescendo. A dada altura o problema já é de um tamanho maior, que já nem cabe nas tuas mãos. Ele já é tão grande. Por quê? A gente vai imaginando, vai criando. Então, é preciso cortar esse fluxo. E já diz o nome, reclamar. A gente está a clamar mais por aquilo. Reclamar. Então, o objetivo é aceitar aquela situação e quanto menos falar sobre ela, mais rápido ela vai se embora. Porque a gente fica a remoer, encontra o fulano, por exemplo, encontra a Simone. Simone, não sabes o que me aconteceu? Por que isso, por que aquilo?
Passou. Estou com Lírio. Oi, Lírio. Olha, estou numa situação, então ficas a gastar a tua energia. Sara, tu não sabes o que... Então, ficas a gastar energia, ficas a cansar as pessoas e a dada altura ninguém vai te atender o telemóvel, porque as pessoas estão cansadas. Faz algum sentido o que eu estou a dizer? Pessoal, como digam no chat, faz-vos sentido o que eu digo ou não? As pessoas adoram que vocês liguem para elas a reclamar? As pessoas gostam que vocês fiquem aí a gastar crédito para falar de coisas fúteis e banais? Não. Ninguém gosta. E mesmo nós, quando alguém nos liga para começar a falar, porque isto, porque aquilo, nós também não gostamos. Nós também não gostamos. Queremos estar bem. Deixa-me ler aqui o que é que está. Deixa eu dizer um bocadinho, tem muitos comentários. Acredito que quando certas situações acontecem, nós não somos os culpados, mas somos os únicos responsáveis por fazermos a transformação e sair desses desafios. Exatamente, exatamente. Isso é verdade. Muitas das vezes não é porque somos culpados, mas é porque somos responsáveis. Aí é que está. Então significa que se alguma coisa acontece comigo, eu tenho participação naquilo. Eu tenho alguma responsabilidade. Seja para agir, seja para tomar uma... Seja o que for. Alguma coisa eu preciso de fazer acerca. Perfeito, Simone. Nana. E quando não se consegue aceitar, como se deve fazer? Por vezes a frustração leva tempo a desaparecer, claramente. A frustração não é uma coisa que desaparece do dia para a noite. Deixa-me só partilhar contigo algo que eu partilhei aqui no início da live, que é basicamente isto. No início nós temos essas expectativas, que o que é que vai acontecer? Eu vou sentir dor e depois eu vou encontrar a resposta e depois vou superar. Hipoteticamente. É o que a gente imagina, isto é o que a gente imagina. Eu vou sentir dor, sim. Depois o que é que vai acontecer? Eu vou entender a situação, vou transformar. Depois, vou encontrar as respostas. Depois, saber o que fazer. Depois, superar. E não é verdade. Na vida real, o real cenário é este. Primeiro, vais sentir dor, que é o momento que estás frustrada. Vais entrar em negação, que é muito natural. Depois, vais sentir triste, angustiada, seja lá o que for, culpa, N coisas. Quando tu começares a aceitar, o passo para a resolução é a aceitação. Tens que aceitar que não há nada que tu possas fazer em relação àquela situação. Que aquilo está além do que tu podes fazer. Se há algo a fazer, o que é que eu posso fazer? Está ao meu alcance. O que eu quero fazer depende de mim. E o que é que não depende de mim? E o que depende de mim? Quais são as ações concretas que eu posso tomar? E o que não depende de mim? Quem é a pessoa que me pode ajudar a solucionar isto? Então, a frustração, ela não é imediata, ela não passa. Não, mas com trabalho, se tu começas a iniciar, decides fechar aquele capítulo, põe-te à estrada. Põe-te à estrada que as coisas vão acontecer. A sorte nunca te encontra em casa. É a mesma coisa com a solução. A solução está sempre no caminho. Então, inicia. Aceite que aquilo já... Ou seja, aconteceu o que tinha que acontecer e não há nada que tu possas fazer. Porque o que te deixa stuck é presa. É a questão de estar em negação. Porque estás em negação, querias que acontecesse o que tu querias que acontecesse. Mas se não aconteceu, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou chorar para a vida toda? Vou lamuriar? Vou ficar... Não, a vida segue. A vida tem que seguir porque o tempo não está à espera de ninguém. De ninguém. E depois, quando tu começas a aceitar, é o início da compreensão. Que tu começas a ressignificar. Ou seja, aquilo que eu achava que era isto, afinal não era isto, era aquilo. Afinal a minha visão, eu não vi bem as coisas, eu pensei, vi as coisas de uma outra maneira. Então é muito importante nos colocarmos no lugar do outro. Se eu fosse o tal fulano, como é que eu agiria? Te colocares no lugar daquela pessoa que tu podes estar a julgar ser a responsável pela situação. O que é que eu faria? Então, colocar no lugar do outro é a capacidade que a gente tem de ressignificar as coisas. É começar a ver as coisas com outras lentes. Deixar de ver com as nossas, que nós queremos ver na nossa perspectiva. Então, colocar-se no lugar do outro e olhar com as lentes do outro. E se eu fosse o fulano, ciclano, beltrano, o que é que eu faria?
Como é que eu agiria? Porque às vezes as nossas emoções é que nos fazem, nós ficamos cegos. Estamos muito cegos. Ok, a gente até rega a frustração e como... Gostei dessa. Isso é verdade. Muita gente dá cadeira para a frustração. A frustração acontece para todos. Para todos. Mas aí é que está. Um dá um espaço, outros dão tempo e outros dão lugar. Então, eu não dou nem tempo, nem espaço, nem lugar. A frustração chegou, deu-te 24 horas. Depois, coca. Vai a tua vida. Coca, para quem não percebe, siga. Vai, avança. Porque eu não estou para viver frustrada. Senão ninguém também vai maturar. Então é importante nós percebermos que há coisas que nós não temos controle e está tudo bem. Então, e é verdade, a gente rega a frustração, comemos e damos e ainda servimos as visitas, para variar. Faz sentido, brutal. É muito chato, sempre evito as pessoas que reclamam muito, pois ninguém aguenta uma pessoa que reclama a vida toda. Ninguém aguenta pessoas chatas. Ninguém aguenta. Então, é importante que a gente comece a medir a forma como a gente lida com as coisas. Se é teu assunto, guarda para ti. Se aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo, guarda aquilo para ti. Agora, se a pessoa te pode ajudar de alguma forma, podes partilhar. Agora, se aquela pessoa não vai nem te ajudar, só vai reclamar contigo também, então vai ser reclamação ao quadrado. E vais ter mais daquilo, porque estás a pedir. Eu vou beber só um bocadinho de água. Ok, está ao contrário de dizer. Sim, está ao contrário realmente, porque eu fiz a impressão. Isto eu não escrevi. Então, depois da live, eu posso partilhar nos comentários e vocês vão ver como é que isso explica. Na verdade, está ao contrário porque foi assim que eu imprimi. Então, não tenho o efeito espelho aqui para poder vos mostrar, tá bem? Mas tudo muito bem. Eu depois partilho a imagem e vocês vão perceber e associar com aquilo que eu estou a dizer. Vera, comenta aí, Bruno, qual foi a tua maior frustração? Basicamente é isso. Ok, então, outra coisa que nós temos em relação à frustração é a resistência. Quando nós resistimos a uma situação, ela primeiro é pequenina. Aumentamos nossa resistência. O problema fica assim. A dada altura já não aguentamos. Explodimos. Já não aguentamos, explodimos, o que é que acontece? Já era. Então, quanto menor for a nossa resistência, maior será a capacidade de solucionar. Por quê? Quando estás resistente, tu não estás aberto. Estás bloqueado. Por quê? Estás a ver só tudo nublado. Está tudo nublado. Agora, quando tu começas a perceber que, olha, aquilo não foi ou culpa de fulano, ciclano, belcano. Eu também não agi corretamente. Eu podia ter feito isto, podia ter feito aquilo e não aconteceu. Então, vamos aprender a resistir menos às situações. E depois, influenciar, ok, eu já falei sobre isto. Agora eu vou vos contar a história. Já fugi muito, agora só tenho que vos contar a história. E qual foi a história? Em 2019, eu vim cá para Portugal. Eu vinha para uma formação de 44 dias para ir fora. Entretanto, conheci um rapaz cá em Portugal. Ele também não mora aqui, ele nem é português. Então, nos conhecemos aqui, nos demos muito bem, gostamos um do outro. E foi uma coisa muito engraçada, tipo, eu estava tipo, ok, vou conhecer vou um date, ok? Vou conhecer um baby, né? Vou conhecer um baby, pronto. E lá fui. Correu super bem, demos super bem. Eu estava aqui também por uma competição para ir jiu-jitsu, por aí fora. E pronto, nos conhecemos, tivemos uma tarde gira, passamos juntos no Colombo, a almoçar, cinema, um monte de coisas. E pronto, a dada altura eu tinha uma viagem marcada. E ele é desse país. Mas quando nós nos conhecemos, eu nem sabia que ele era daquele país e nem ele sabia que eu ia para lá. Então, passado uma semana, ou alguns dias acho, eu ia viajar para esse país. Quando eu viajo para esse país, tínhamos combinado de voltar a nos encontrar, naturalmente. Prontos. Lá voltámos a nos encontrar, no país dele. Isso foi na Suíça já, porque conhecemos em Portugal. Depois eu fui para a Suíça passar uma semana.
E voltamos a nos encontrar na Suíça. Estivemos juntos e tudo mais, foi espetacular. Ok. A dada altura eu voltei para cá, voltei para Lisboa, porque eu tinha que terminar a minha formação. E pronto, a gente ia falando, ia comunicando e tudo mais. E a coisa foi tomando rumo, né? A situação foi tomando o seu próprio rumo. A dada altura eu volto para Moçambique. Quando eu volto para Moçambique, passados meses, a gente começa a conversar, continua a conversar e tudo mais. E ninguém disse que era o namorado do outro, mas mantínhamos contacto, né? Gostávamos de falar um com o outro e tal. Para dizer que essas coisas, elas acontecem. E nós não estamos à espera ou de uma relação, seja lá o que for, mas as coisas vão acontecendo e tomando a sua própria proporção. Ok, Moçambique, depois a gente decide, olha, vamos começar a falar mais e tudo mais. E eu também disse, olha, eu estou a pensar em morar em Portugal, quem sabe a gente consegue se ver mais. Tudo muito bem. Fomos alimentando essa semente, né? A semente de uma possível ou relação, seja lá o que for. Mas houve a expectativa. Mas ainda assim, ninguém disse nada a ninguém. Ninguém disse o que era para ninguém. Então, isto passou por aí 1 ano e 6 meses. Estávamos em conversa, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses. Mas o que acontecia? Chegava um tempo que parávamos de falar, mas a dada altura voltávamos a falar. Parávamos de falar, voltávamos a falar. Então a gente foi mantendo o contacto. Ou seja, fomos nos mantendo. Estás a entender? A dada altura, eu vim para Portugal. Já foi no ano passado, eu vim para Portugal. E na expectativa, né? Vim com aquela expectativa, tipo, pá. Eu já estou aí para Portugal, quem sabe assim o pessoal já fica mais próximo e a gente vai conseguir se ver. Então essa é a minha expectativa e é dele. De a gente voltar a se encontrar e voltar a ver como é que as coisas corriam. Gente, eu criei expectativa. Eu vim, como dizem, de mala e cuia, de pronta. Ainda levei a minha filhinha, viemos para cá. E pronto, comecei a vida e tudo mais. Começou o Covid, fronteiras fechadas. Fecharam as fronteiras. As coisas complicaram mais ainda. E agora? O que é que eu vou fazer? Fomos falando até onde deu, fomos mantendo. A dada altura, as coisas começam a murchar. E engraçado, na altura quando já tinha tudo para dar certo, quando eu estava em Moçambique, é engraçado, tínhamos mais contato, estávamos mais assim coesos, né? Mas quando eu efetivamente já mudei para cá, que já estou ligeiramente mais próxima, as coisas mudam de figura. E eu, com a minha expectativa, o que eu ia fazer com ela? Os sonhos as coisas que eu visualizei, os sonhos que eu criei, a vida que eu já estava a imaginar. E aí acontece. As coisas dão para o torto. As coisas deram para o torto. Deram para o torto. Chorei imenso. Chorei tanto. Mas a dada altura, eu tinha que tomar um posicionamento. Expectativas, exatamente. Eu tinha que tomar um posicionamento. Já tinha passado 1 ano e meio, eu ainda gostava de fulano, ele também dizia que gostava de mim, mas nada estava a acontecer, não havia nada de concreto. Como é que você vai contar com ovo lá no cozinho da galinha? Como? É possível? Não está na tua mão, o ovo não é teu, esquece. Então, tivemos imensas conversas, ele ligava, eu ligava, falamos. Gente, a dada altura eu gravei um vídeo para ele. Eu disse, brada, já chega. Eu já criei expectativas, eu já visualizei isto 1000 vezes, eu já nos vi juntos, mas não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Nós precisamos aceitar isto. Não, mas vamos esperar mais um pouco. Já não dá para esperar. É que você vai esperar. A fila vai andar, vai criar engarrafamento, os outros carros não vão passar. E você continua o quê? Sozinha. Então, acordar. Lá tomei meu posicionamento, gravei-lhe um vídeo a chorar mesmo. Eu disse, olha, essas são as primeiras e as últimas lágrimas minhas que tu vais ver na tua vida. Ok? A primeira porque eu não choro à frente das pessoas, mas naquele dia chorei.
Chorei, precisava. Eu queria que ele soubesse como eu estava a me sentir. Então, é importante vocês expressarem. Eu estou já a contar isto porque nós temos a mania de que se alguém me vir a chorar, sou fraca, isto é fraqueza. Fraqueza é você esconder teus sentimentos. Isso é que é fraqueza. Aceitar os teus sentimentos, isso é ser forte. Eu aceitei que estava frustrada, aceitei que aquilo me estava a doer, aceitei que aquela situação não ia mudar e aceitei que eu tinha que seguir em frente. Gente, foi a minha libertação. Foi ali que eu me libertei. E libertei a ele também. Libertei a mim, libertei a ele e libertei toda aquela situação que eu estava a me agarrar. Porque eu queria. Ele também queria. Mas nem sempre as coisas correm como a gente espera. E continua. Siga. A vida não vai parar por isso. Eu não dependia do ar dele para respirar. Entender? Então eu tive que perceber que o ar é meu. A lagosta é minha. Simone. A lagosta é minha. Então, é muito importante ter posicionamento em tempo de frustração. Eu gosto, sim, gosto, muito, sim. Eu quero, sim, eu quero. Epá, isto aqui está-me a fazer mal. Sim, está-me a fazer mal. Eu preciso agir. Preciso. E quando? Agora. É agora a hora de agir. Não há nenhum momento melhor que o agora para agir. Então, continuando a minha história, chorei, estava a gravar o vídeo. Eu ainda disse para ele, olha, eu estou a gravar este vídeo porque é a última vez que tu vais falar comigo e peço para não me escreveres, não falares comigo, eu nem quero resposta. Eu só estou-me a expressar. É o que eu preciso. Eu não preciso da tua resposta, eu não preciso da tua opinião, eu não preciso que tu me digas nada para me consolar. Eu já percebi que este relacionamento não vai acontecer. E eu preciso de te dizer que este relacionamento não vai acontecer e que eu estou a abrir mão dele. Porque muitos de nós abrem mão de relacionamentos sem comunicar. A gente não comunica o outro. Quando começamos bonitinho, mas quando terminamos, temos também que terminar bonitinhos. Coraçãozinhos. Um monte de coraçãozinhos. Infelizmente, as expectativas às vezes nos cegam. Sempre, nem às vezes. Sempre, sempre. Quando estás com expectativas, estás cego. E não deixam nos seguir em frente. Exatamente. Lutamos contra situações que não nos levam a lado nenhum. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Obrigada pela partilha. Exatamente. É que realmente não nos levam a lado algum. Não vale a pena criar expectativa sobre o outro. Deixa o outro. Você é você. Como diz o Osho, ninguém deve prometer nada a ninguém porque você nem sabe o dia da manhã. Você nem sabe o dia da manhã. Está a prometer porque adoro essa expressão. Ela gosta de mim. É verdade. Então eu tomei o controle da minha vida. Eu disse à pessoa, olha, eu te amo muito, mas eu preciso te deixar. Eu preciso te deixar porque isso já não me está a fazer bem. Eu já não me sinto bem comigo mesma. Eu já não me sinto completa porque eu estou à espera que algo aconteça e não vai acontecer. Então, aquele momento, sabem o que ele me disse? Embora eu não tenha pedido resposta, né? Mas ele respondeu. Disse-me assim, eu fico muito feliz contigo por tu teres percebido, porque eu também fiquei frustrado. Eu também passei por isso. No princípio, eu estava mais otimista que ele. Mas no final eu disse, não, isto não vai dar, não vale a pena. Esquece. Então, ele disse assim para mim. Eu também já fiquei assim. Eu já tive esse sentimento. Eu até me perguntei por que nós nos conhecemos. Se a gente não vai voltar a cruzar mais. Por que a gente tinha que se conhecer e não nos conhecemos no nosso país? Nos conhecemos no país do outro. Depois ainda fui para o país dele. Voltamos a nos encontrar. É tipo, foi uma história toda encaixadinha. E no final do dia, zero valores. Zero. Zero valores. Então, para vos dizer que até a história mais bonitinha de amor pode acabar mal. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O príncipe, ou seja, virar sapo no final da história. Tá tudo bem. Então, o que ele me disse foi,
Olha, eu fico muito feliz que tu tenhas também já percebido isto que eu já percebi e que ainda que tu tenhas percebido isto, tu decidiste estar bem comigo. Porque eu também já percebi que isto não ia funcionar por N razões e que, prontos, a gente tem que seguir. Então foi o consenso que nós chegamos, que cada um de nós ia seguir a sua vida. Íamos continuar amigos, ok? Não deu como namorados, prontos, ficamos amigos. Está tudo bem. Agora, quer deixar de seguir no Instagram, quer bloquear, isso já são coisas muito pessoais e a forma como cada um lida com a situação, mas o importante é vocês comunicarem. A comunicação faz toda a diferença, pessoal. Quando eu tive a capacidade de comunicar e expressar o que eu sentia, eu me libertei. Eu o libertei. E eu libertei a situação. Então, tudo, ou seja, daquelas nuvens todas, o céu abriu-se. As coisas transformaram-se. O que aconteceu? Ressignificação. Porque a gente acha que, porque ele não quer melhorar, porque ele não quer se esforçar, porque eu sou a única nessa relação. Ei, para com isso. Para de se fazer de vítima. Para de achar que o mundo tem que estar aos teus pés. As coisas boas e as coisas más vão acontecer sim, sempre, porque há dualidade. Vais te sentir frustrado? Vais. Mas a questão é como é que tu vais lidar com essa frustração. Isso é que é importante. Como tu vais lidar com essa frustração. Então, gostaram da minha história? Agora eu quero que vocês me digam no chat o que vocês se identificaram com a história que eu contei. Em que parte dessa história vocês se visualizaram? Qual foi a parte que tu dizes, epa, coach, eu me agarrei nisto. Isto aqui está já a falar comigo. Nesta parte aqui, está já a tocar a minha história. Porque isso acontece. E não significa que a outra pessoa não gosta de ti. Não. Mas às vezes as coisas é que não... Ou seja, a gente pode estar em momentos diferentes. Eu estou num momento que quero relacionamento, quero um homem, quero um marido. Ele está no momento que, quer curtir. Isso também acontece. Então temos que aprender a entender os momentos de cada um. E quando estivermos a entrar para uma relação, a primeira pergunta a fazer é: o que você quer aqui? Qual é o teu objetivo? É brincar? É namorar? É algo, porque assim a gente já sabe quais são os dados a jogar. Então não vamos aqui nos jogar e depois começar a reclamar, porque eu fui enganada. Você se deixou enganar sozinha e você tem que se desenganar. Sozinha. Então não fica à espera que, porque me enganou, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Tu permitiste que a situação acontecesse. Adorei a história, agarrei-me no Let It Go. É verdade. Foi um trabalho que eu tive que fazer. Eu meditei muito nessa altura. Eu recordo, tirei um dia inteiro, não quis tomar banho, não quis fazer nada. Eu disse, eu só vou meditar. Eu preciso de me livrar disso, eu preciso de me libertar. E digo-vos a sério, qual é a novidade seguinte? Passado um mês, conheci alguém que é o meu noivo atualmente. Alguém alinhado com os meus propósitos, que hoje em dia, eu vos digo que eu amo muito essa pessoa. Eu já vou fazer praticamente, em junho, vou fazer 1 ano de namoro. E eu vou me casar com essa pessoa. Por quê? Eu percebi que aquela outra relação não ia funcionar. Deixei ele ir. Eu deixei-me ir. E encontrei alguém alinhado com aquilo que eu realmente quero e acredito. E, gente, é possível. Em 7 bilhões, não sei quantos bilhões somos agora, mas em 7 bilhões, que é o número generalizado de pessoas, há sempre alguém para ti. Há sempre alguém alinhado com aquilo que tu queres. Porque a gente se agarra a uma pessoa, às vezes aquela pessoa não está a vibrar o mesmo que nós. Às vezes aquela pessoa diz, eu também quero, eu também, mas às vezes não é também nada. Está a falar aquilo só para te deixar confortável. Ou está a falar aquilo porque a pessoa é gentil. Então, há N formas da pessoa expressar. Ou seja, há N formas da pessoa dizer que também não quer. Há N formas. E o silêncio é uma delas. Então, também adorei a história. O ponto em que mais me identifiquei, a criação de expectativas. Perfeito.
E com a lição aprendida, quem ama por dois chora sozinho. E é verdade. É preciso haver reciprocidade. Onde não há reciprocidade, não há amor. Esqueçam. Não há amor. Se eu dou demais, a outra pessoa não me dá. Não há amor. O amor é two ways. Não é um way, um caminho só. O amor tem dois caminhos. Tem que ir e vir. Para ter o balance. Enquanto não houver equilíbrio, esquece. Então você não pode dizer, eu estou a dar demais. Porque ele não se esforça. Let it go. Deixa ir. Porque vais encontrar o que tu mereces. Se eu encontrei, tu também podes. Tu também podes certamente encontrar. Pode levar tempo. Sim, pode levar. Mas é possível. Então, desde o momento que tu acredites que é possível, as coisas já acontecem. Enquanto as nossas mãos estiverem ocupadas, não temos como receber outras oportunidades. Claramente. E olha, eu fiquei 1 ano e 6 meses. Quando depois disso decidi, já chega. E eu fui paciente como nunca fui paciente na minha vida. Eu sou uma pessoa com paciência zero. Tenho paciência zero. Mas eu fui paciente. Porque eu queria. Eu fiz esforço. Mas não deu, pessoal. Não deu. Foda-se. Não deu, foda-se. Vai embora. É isso. Concordo contigo, Sara. E é basicamente isto. Então, pessoal, a nossa live já vai terminar. Ela é basicamente 30 minutinhos, só para dar um shake aí em vocês. E eu quero que vocês me digam em uma palavra, o que esta live significou para vocês? É uma palavra para fecharmos a nossa live. Eu vou só aguardar. Enquanto isso, vou dar uma aguinha. Qual é o aprendizado que vocês vão levar para a vossa vida hoje? Qual é a parte desta minha história que vocês vão implementar na vossa? O que podem modelar? Qual é a parte que vocês podem usar e dizer, isto aqui encaixa-se na minha personalidade, isto eu posso usar, isto eu posso sei lá o que. Gostei da parte em que falas de mostrares à pessoa o quanto te doeu e choraste à frente dele. É verdade. Isso, digo-te uma coisa, não foi uma tarefa fácil. Não foi, porque eu nunca tinha feito isso antes. Mas eu decidi fazer porque aquilo ia me libertar. E me libertou. E eu mostrei, não tive vergonha de mostrar que estava a chorar, de mostrar que estava triste, de mostrar que estava frustrada. Nós temos dificuldade em admitir. Alguém diz, estás frustrada? Não estou frustrada, eu. Ei, estou frustrada, ponto. Mas não vou viver frustrada. Isso não. Reciprocidade, brutal. Reciprocidade, coragem. Exatamente. É preciso ter coragem e atitude. A gente tem que ter atitude. A coragem e a atitude são os ingredientes espetaculares. Então, minha gente, é preciso dar um prazo de validade à frustração. Exatamente. Meu são 24 horas. Depois de 24 horas já não me aceito ficar frustrada. Acabou o tempo. Tempo esgotado. Seguir. Vai. De volta. Muito obrigada pela live. Aprendizado a 1000. Autoaceitação. Espetacular. E sempre vos digo os 4 autos contigo. Autenticidade. Autoaprovação. Autoaceitação e autoapreciação. Estes 4 autos são importantíssimos. Importantíssimos da nossa vida. Quando nós tivermos isso conosco, nós estamos bem. Melhor podemos ficar. Mas estamos bem, porque somos autênticos, gostamos de nós, nos apreciamos e não precisamos que alguém nos diga. Lembrem-se. E a frase do dia é: quem ama por 2, chora sozinho. Ok? Gratidão, você é uma coach furacão. Exatamente, meu nome é Hurricane Coach. Sou coach furacão. Aprendi a dar as 24 horas. Exatamente. Dá 24 horas, chora babairanho, esperneia, faz o que tu quiseres. Quando acabar 24 horas, frustração, seguir. Então eu vou partilhar com vocês a imagem sobre isso que eu estava a falar, porque ela parecia ser ao contrário. Então,
Mahalo, gente. Mahalo é gratidão em havaiano. E kanimambo, que é obrigada na minha língua de Moçambique. Tá bem? Muito obrigada. Quem ama por dois chora sozinho. Uma boa noite para vocês. Um beijo grande e muito grata pelo vosso tempo. Ok? Mahalo.